A Rede Globo é uma das maiores e mais influentes redes de televisão do Brasil e da América Latina. Tudo começou em 1925, quando o jornalista Roberto Marinho fundou o jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Em 1944, após o falecimento de seu pai, Roberto assumiu o controle do jornal e começou a expandir os negócios da família. E esse interesse de Roberto Marinho pela televisão começou, na verdade, na década de 1950, quando ele fundou a Rádio Globo. Depois de alguns anos, oficialmente, a TV Globo foi fundada, tornando-se a terceira emissora de televisão do Brasil. No início, a TV Globo enfrentou muitos desafios, incluindo a concorrência com outras redes estabelecidas, como a TV Tupi. Porém, a Rede Globo tinha uma programação inovadora e uma abordagem mais profissional. E daí em diante, a Globo começou a ganhar popularidade. Nos anos de 1960 e 1970, a Rede Globo consolidou sua posição como líder de audiência em todo o Brasil. E essa programação incluía novelas, programas de entretenimento e jornalismo, conquistando pouco a pouco o público diversificado em todo o país. Muitos artistas passaram por essa emissora e viram coisas que até mesmo o diabo duvida. Frequentemente temos visto em vários jornais a Rede Globo zombando dos evangélicos, com piadas e paródias atacando a família, igreja e os valores cristãos. Apesar de tudo isso, com o tempo, essa emissora ganhou muita relevância com suas novelas e com filmes que passavam na sessão da tarde, inclusive com cenas para maiores em um horário não permitido. Quem não se lembra do famoso filme A Lagoa Azul? Será que estamos preparados para tirar esse lixo virtual da nossa casa? Leonardo Ravenhill vivenciou o auge das programações de TV nos Estados Unidos. E quando ele viu aquilo, ele disse o seguinte: como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem a força para desligar a TV? Mas o que realmente a Rede Globo esconde de nós? Será que ela tem algum pacto com alguma entidade? Um ex-bruxo compartilhou seu testemunho sobre o que acontecia nos bastidores da Rede Globo. De acordo com ele e outros bruxos, eles afirmam que havia consagrações a novelas e práticas ocultas nos estúdios da Rede Globo. Essas práticas incluíam rituais para abençoar as produções, influenciar a audiência e promover determinadas ideologias. Ou seja, o império que reina na Rede Globo tem influência direta com Satanás. Site da Globo afronta a fé cristã e faz paródia com um versículo bíblico. Uma postagem no Instagram do site oficial da Rede Globo profanou um famoso versículo bíblico e, sem nenhuma censura, afrontou a fé cristã, fazendo uma paródia literária e desvirtuando o sentido original da Bíblia. Essa publicação traz uma foto da atriz Paola Oliveira, com uma fantasia de carnaval que a deixa seminua, com a seguinte legenda: eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha perfeita. E nesse versículo foi substituído o nome de Deus pelo nome da Paola Oliveira. Na Bíblia, essa frase está em Josué capítulo 24, versículo 15, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muita gente criticou a postura da Rede Globo. Vocês não cansam de blasfemar? G-Show apelou. Isso não é um desrespeito religioso? Isso não é brincar com a fé alheia? Usar versículo bíblico, brincar com a nossa fé? Não são vocês que pregam tanto a igualdade e o respeito? Com a realização da Globo foi feito o filme A Comédia Divina, que foi transformado em série e exibido pela TV Globo. O filme exalta Satanás, que vem à Terra para melhorar sua comunicação com os humanos. O diabo funda uma igreja, onde tudo o que é proibido passa a ser permitido. A gula deixa de ser pecado e a inveja é colocada como meio de motivação. E as pessoas que criticam a igreja de Satanás no filme, essas pessoas são rotuladas de carolas. O roteiro diabólico apresenta Deus como alguém que aparenta não se importar com a chegada de Satanás e a consequente destruição da humanidade.
E Deus é retratado como ser egoísta, mais interessado em seus próprios jogos de azar para evitar o tédio celestial do que em proteger e intervir em favor das pessoas. Muitos atores já admitiram que fizeram pactos com seres espirituais para garantir a fama por muitos anos. E não é diferente de alguns atores que são contratados pela Rede Globo de televisão. Durante o auge da televisão dos anos de 1995 e 1999, muitos artistas do mundo todo fizeram promessas e até mesmo pactos para ter fama e uma carreira de sucesso. Anton LaVey foi um satanista e ocultista americano, mais conhecido por fundar a Igreja de Satanás e por sua influência também no desenvolvimento da filosofia e da prática satanista moderna. Ele já afirmou que na época em que ele tinha sua igreja satânica, muitos atores e também artistas de Hollywood entraram em contato com ele para ver como que fazia um pacto para ganhar muito sucesso e muito dinheiro. E ele ficou muito famoso depois de publicar a Bíblia Satânica, uma afronta à Bíblia Sagrada, que serviu como principal texto sagrado da Igreja de Satanás. Nesse livro, ele ensina como fazer pactos e recompensas em derramar sangue em nome de Satã. Existem atores globais que não têm nenhum problema em dizer que já fizeram pacto com o diabo. E como isso é feito? A pessoa interessada faz um acordo com uma entidade, seja com o diabo ou com o demônio, prometendo sua alma em troca de sucesso, fama ou até mesmo habilidades extraordinárias. E esse pacto pode ser formalizado em um ritual com a assinatura de um contrato simbólico. Após fazer o pacto, a pessoa começa a experimentar um rápido e dramático aumento em sua fama, sucesso ou até mesmo habilidades. Isso pode incluir sucesso na carreira artística, musical, esportiva ou em qualquer outra área de atuação. Porém, em troca da recompensa, a pessoa compromete sua alma ou enfrenta consequências negativas, geralmente envolvendo tragédias pessoais, problemas de saúde ou até mesmo relacionamentos tumultuados ou um destino sombrio após a morte. E nós sabemos muito bem o que acontece por detrás dos bastidores desses grandes artistas. Muito divórcio, muita pegação, pessoas casadas, tudo em troca de dinheiro e fama. Ou seja, essas pessoas não têm um mínimo de temor a Deus. E se você perceber, as novelas da Globo estão cheias de simbologias. No último capítulo da novela A Dona do Pedaço, transmitido pela Globo, trouxe à cena uma mulher considerada evangélica com uma figura demoníaca. Uma representação de vilipêndio à fé cristã. E a Globo sempre faz isso na intenção de zombar de nós que somos cristãos. Será que você ainda não percebeu isso? Além disso, não podemos esquecer o poder que a Globo tem em manipular as pessoas e destilar suas ideologias antibíblicas. Essa emissora incita as pessoas através de suas novelas, onde tem nudez, adultério e também desconstrução familiar. Novelas com cenas mais quentes em horário nobre se tornaram mais comuns, principalmente entre pessoas homossexuais. Mas é claro que isso seria normal. Aliás, uma família unida e com os valores cristãos é uma ofensa para os roteiristas da Rede Globo. Porém, com o tempo, a Globo foi perdendo a sua audiência. Daí, começaram a minimizar alguns assuntos polêmicos sobre religião. Por exemplo, a novela da Globo Renascer sofreu uma alteração em comparação à que aconteceu em 1993. Uma das mudanças mais notáveis foi a exclusão totalmente das cenas envolvendo o personagem do diabo. Segundo informações da coluna Play do jornal O Globo, a Globo exigiu à direção que diminuísse a presença dessas cenas contendo ali o diabo, para que os evangélicos não saíssem da frente da TV. Essa novela, citada anteriormente, foi escrita por Benedito Rui Barbosa e foi pedido claramente ali que tirasse todas as cenas que tivesse o diabo, para não perder a sua audiência evangélica. Essa decisão foi tomada com o objetivo de evitar que o público evangélico se afastasse de suas programações em geral. E com isso,
tentaram fazer uma novela com um tema mais evangélico. É o caso da novela Vai na Fé, que tem como protagonista Sol, uma evangélica que sobrevive vendendo marmitas no centro da cidade, casada e mãe de 2 filhos. Percebeu que é uma imagem mostrando a realidade de muitas mulheres no Brasil? Uma isca para chamar as pessoas a assistirem a novela. Será que a gente não percebeu isso? A história dessa personagem é marcada por um passado no baile funk, mas no presente ela canta no coral da igreja. Ou seja, toda essa história é para captar o público evangélico. Thomas Adams, que foi um pregador puritano, entendendo a astúcia de Satanás na história da humanidade, ele diz: Satanás, como pescador, põe a isca em seu anzol de acordo com o apetite do peixe. Ou seja, a Rede Globo sabe muito bem como pescar os seus espectadores. As mensagens ruins que as novelas da Globo trazem são de vingança, golpe, adultério, prostituição e amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, além de suas ideologias que são contrárias à nossa cosmovisão cristã. Sabemos muito bem que o que governa a Rede Globo é o império de Satanás. Eu tenho certeza que muitos atores que são ali contratados realmente fizeram algum pacto com Satanás. É impossível você aceitar um papel em uma novela onde fala mal de Deus e até mesmo blasfema contra o nome do Senhor. É impossível uma pessoa dessa ter o Espírito Santo de Deus.